Olá, eu sou o Luan Costa de Aquino, estudante do curso de Bacharelado de Agronomia. No Instituto Federal Campus Urutaí, estarei apresentando para vocês um artigo relacionado à disciplina de microbiologia agrícola, cujo título é Diversidade de fungos de micorriza arbusculares associados com plancas de Triticuma stibium L em um latossolo com nível elevado de alumínio. Aqui nós podemos ver nossa página inicial do nosso artigo. Introdução. Associação simbiótica de micorrizas arbusculares em plantas de trigo. Ou seja, essa associação é dada quando o fungo fica ali localizado junto às raízes, a região rizosférica das plantas, utilizando seus exudatos fotossintéticos, que são o carbono orgânico, e utilizando ali do fósforo não lábil presente naquele solo. E com isso, ele acaba digerindo esse carbono orgânico e digerindo esse fósforo lábil através de ação enzimática, tornando ele de forma que a planta possa absorver. Esses fungos têm a capacidade de se adequar a diferentes variações de pH, podendo variar de 2,7 a 9,2, segundo Krauss et 1996 e Siqueira et al. 1984. Impacto negativo do alumínio trocável na colonização de fungos de micorrizas arbusculares. Ou seja, o alumínio tem grande impacto na sua capacidade de esporulação, de manutenção, de alimentação do fungo, e também tem grande toxidez para a planta, ou seja, atrapalha significativamente seu desenvolvimento, principalmente desenvolvimento de raiz. Fungos MA promove a adequação de plantas em níveis elevados de alumínio em solo ácido, segundo esses autores aí, Borel et al. 2010, Borel Rubio 1999, Kuhn, Nig 2003, Kung Start, Kuhn 2009 e Chand, Kuhn 2001. Aqui nós podemos ver algumas fotos de micorrizas, alguns casos, esporos germinando e crescendo na rizosfera de planta hospedeira. E objetivo. O objetivo desse trabalho foi analisar em várias culturas resistentes ao alumínio no solo e as mudanças de densidade de propágulos de área de função global, comunidades fúngicas de micorrizas arbusculares em tais solos ácidos, e essas variedades foram criadas especialmente para o sistema de produção de trigo no Chile. Taxa de colonização, densidade de esporos, riqueza de espécies, vários índices de diversidade foram determinados nos princípios dos solos rizosféricos em 6 culturas de trigo tolerante ao alumínio. Materiais método: um solo latossolo distrófico, pH igual a 4, saturação por alumínio de 12,2, muito alta, e a estação experimental: 3 parcelas com 6 cultivares de trigo resistente ao alumínio, solos aderentes às raízes em profundidade de 0 a 2 foram coletados para determinadas análises, que são isolamento de esporos, identificação de esporos, colonização de determinadas pela interseção das linhas de grade, índice de diversidade e análises estatísticas com os resultados. Aqui nós temos a tabela sobre espécie de fungo e índice de diversidade desses fungos, ou seja, foi analisado todos e classificado todos os fungos encontrados, cujos muitos ainda não eram nem catalogados. Alguns das famílias Glimoricmicetes, diversos polares, glomerales, e onde os quadrados escuros representam que não foram detectados, os 4 presentes 2 vezes e sempre presentes, os claros. Aqui nós temos a figura que é a densidade relativa dos esporos, ou seja, qual que foi a porcentagem desses esporos
encontrados no solo aderido às raízes das plantas de trigo. Podemos observar um elevado dos Bacilloprovas, dos Aculospora e um pouco ali também, quase 35% de Succinolosporas. Aqui são a porcentagem de colonização de fungos de raízes cultivadas de trigo resistente ao alumínio crescendo em latossolo com alto nível de alumínio. Diferentes indicam significativo de acordo com o teste de Tuque. Ou seja, onde tem A, cada letra se difere às médias, ou seja, ali no porfiado houve maior densidade, colonização, quase 35%, e foi significativo com invento, porém não, e com invento com crack com 8, porém não foi tão significativo com Max e Vaca, mas foi elevado, quase 35%. Aqui nós temos também a densidade de esporos e fungos no solo da rizosfera de cultivagem de trigo, ou seja, aqui na tabela A, no gráfico A, tivemos Max, que diferenciou de todas as outras na fase de enchimento de grão, e no gráfico B, que é a fase de pós-colheita, houve uma diferença significativa entre o Ótio e o Max também, ou seja, o Max demonstrou, tanto no enchimento de grão quanto no pós-colheita, uma relação grande com os fungos. Aqui temos os resultados de discussões, análise hierárquica de Coulter usando um método baseado em componentes dos princípios objetivos de densidade específica. Ou seja, o que se diferenciou, que mostrou como cultivar mais favorável ao crescimento dos fungos, foi o Otto, como nós podemos observar aqui nesse gráfico. Vamos dar uma voltadinha nesse coisa aqui para a gente perceber que aqui o resultado da discussão é desse aqui. Alumínio, letras diferenciam, identifica significativamente Tuque. Como pelo teste de Tuque, nós vimos que a colonização dos fungos maior foi por porfiado, ou seja, a quantidade de fungo que tinha ali nesse momento. Porém, a densidade de esporos, a produção de esporo, a esporulência dos fungos foi calculada na fase de enchimento de grão, Max, que se destacou dos outros, teve total diferença de esporulação de fungo, dos fungos, micorrizabaxulares, e aqui na fase de pós-colheita, o Otto e Max diferenciou. E intercalando esses dois dados, podemos perceber que o Otto ele se deu mais, ela nos daria a melhor interpretação de variedade com maior capacidade de interagir com esse fungo de maneira simbiótica. Conclusões. Este estudo mostra que há um efeito de cultivares de trigo na diversidade fúngica, cultivares de trigo tolerante a alumínio, crescido em latossolo com diferentes níveis de alumínio. Ou seja, a gente pode perceber que o alumínio, que as diferentes cultivares de trigo possuem diferentes meios rizosféricos e com isso acaba selecionando um pouco esses fungos e vai ter diferentes unidades formadoras, diferentes produção de esporo, diferentes densidades de fungo. E que a utilização de algum índice ecológico como a riqueza de espécie e a predominância de comunidades fúngicas, especialmente associada à alta densidade de Aculospora e Sutelospora, para a comunidade fúngica. Inóculos para ser usados com solo de alta concentração de alumínio 3+. Ou seja, a gente consegue perceber
que a inoculação desses diferentes fungos para solos com alta quantidade de alumínio trocável seria recomendado aqueles fungos que tiveram maior densidade nesse experimento. Aqui é a nossa literatura citada no artigo. E é isso. Obrigado a todos e desculpa algum erro posterior.